E aí, hoje a gente vai fazer uma verdadeira investigação financeira. E o nosso alvo? Um contrato de empréstimo, daqueles que parecem super comuns. Mas, como vamos ver, por trás dos números pode existir um mundo de informações escondidas. Vamos nessa! Sabe aquela pulga atrás da orelha? Aquela sensação de olhar para uma parcela de financiamento e pensar: ué, essa conta não tá fechando, parece que estou pagando mais do que o devia? Pois é justamente essa desconfiança que a gente vai investigar hoje usando um caso real como nosso guia. A história geralmente começa assim. Um contrato é assinado. Tudo parece certo, mas o tempo passa e a dúvida aparece. As parcelas pesam no bolso, o saldo devedor parece que não diminui nunca e a clareza do que realmente está sendo pago se perde no meio de um monte de cláusulas e números. E olha, essa não é uma situação rara não. Todo ano, milhões e milhões de contratos de crédito são fechados no país. Agora a pergunta de $1 milhão é: quantas pessoas de fato entendem cada vírgula do que assinaram? Essa falta de clareza pode custar e custar muito caro, como a gente vai ver. Para sair do campo do eu acho e entrar no terreno dos fatos, só tem um caminho: uma análise técnica profissional. E é exatamente o que a gente tem em mãos. Um parecer financeiro que usa matemática como se fosse uma lupa para encontrar a verdade por trás dos números. Aliás, é um trabalho fundamental, muito usado em ações revisionais ou em embargos à execução, sabe? Para garantir que o jogo seja justo. E quem assina essa análise? Bom, credibilidade é tudo. O parecer foi feito pelo perito financeiro Ernesto Marques de Souza. E o currículo do homem não é fraco não, hein? Ele é economista, tecnólogo em finanças, matemático e contador. Ou seja, é uma análise com um embasamento técnico de peso. E o ponto de partida desse trabalho, como a própria citação do relatório deixa claro, é fundamental. A análise não é achismo, não é uma opinião. É uma apuração matemática, fria, baseada só no que está nos documentos. O objetivo não é dar um veredito legal, mas sim fazer uma verificação financeira, com total imparcialidade e precisão. Então, como é que essa investigação funciona na prática? É um método bem rigoroso. Primeiro passo, uma leitura minuciosa do contrato. Depois, vem a análise das cláusulas mais importantes. O terceiro passo é a verificação de todos os custos envolvidos. E, por fim, o recálculo financeiro. É aqui que a mágica, ou melhor, a matemática, acontece. E agora sim, a gente chega no coração da nossa análise. Vamos colocar lado a lado o que estava escrito no contrato versus o que o recálculo técnico revelou. É aqui que as diferenças começam a saltar aos olhos. E para tudo isso não ficar no campo da teoria, vamos focar em um caso concreto: o contrato de cédula de crédito bancário número 46.80800000. Todos os números que vamos ver a partir de agora foram tirados diretamente da análise desse documento. As primeiras pistas da nossa investigação já aparecem logo de cara. O perito encontrou, embutidos no valor total que foi financiado, 2 custos adicionais: uma tarifa de contratação de mais de R$3 mil e um seguro que passa dos R$15 mil. Detalhe: esses custos foram somados ao valor principal do empréstimo, servindo de base para o cálculo dos juros. E olha só o impacto direto disso. O capital que a pessoa pediu foi de R$430 mil. Só que, somando a tarifa e o seguro, o valor que serviu de base para o cálculo dos juros pulou para mais de R$448 mil. Já o recálculo feito pelo perito parte de um princípio simples: os juros deveriam incidir só sobre o capital que foi de fato emprestado, os R$430 mil. Mas não é só isso. Além desses custos que foram embutidos, a análise usa uma outra ferramenta que é a peça-chave para chegar na verdade dos fatos. Vamos entender que ferramenta é essa. A gente está falando da taxa média de mercado. De forma bem simples, é uma taxa de juros de referência, que é oficial, divulgada pelo próprio Banco Central. Ela mostra o custo médio do dinheiro para operações de crédito parecidas com essa. Funciona como se fosse uma régua, um parâmetro para a gente avaliar se a taxa cobrada num contrato é justa ou se está fora da curva. E aqui está a peça central do nosso quebra-cabeça. O contrato que foi analisado cobrava uma taxa de juros de 1,87% ao mês. Na mesma época, a taxa média de mercado para uma operação desse tipo, segundo o Banco Central, era de 1,65%. Olhando assim, essa diferença de 0,22 ponto percentual pode até parecer pouca coisa, né? Mas aí que mora o perigo. Quando a gente fala de juros compostos aplicados em cima de um valor alto e por um longo prazo, essa pequena diferença vira uma bola de neve financeira gigantesca. Ok, então agora a gente já tem as 2 pistas principais: o capital que foi inflado e a taxa de juros acima da média de mercado. Com isso em mãos, estamos prontos para a grande revelação. Vamos ver qual foi o impacto real disso tudo no bolso de quem pegou esse empréstimo. O primeiro efeito a gente sente direto na parcela mensal.
O valor que era cobrado no contrato era de R$ 18.635,87. Já a parcela recalculada usando o capital correto e a taxa média de mercado deveria ser de R$ 16.711,13. Fazendo a conta, isso dá uma diferença de quase R$ 2.000. Esse é o valor que, de acordo com a perícia, foi pago a mais todo santo mês por causa das condições que o banco aplicou. E quando a gente acumula essa diferença ao longo do tempo e joga isso sobre o saldo devedor, a gente chega a um número final da investigação. O laudo aponta uma diferença total de mais de R$ 56 mil. Esse seria o valor cobrado a mais no saldo devedor. E esse gráfico aqui mostra o tamanho da diferença de um jeito que não deixa nenhuma dúvida. De um lado, o saldo devedor que era cobrado, beirando os R$ 395 mil. Do outro, o saldo que seria o correto segundo o recálculo, perto de 338 mil. A diferença é gritante. A conclusão do perito, nas palavras dele mesmo, é categórica. A diferença representa quase 15% a mais do que era efetivamente devido. A cobrança, segundo a análise, não refletia as condições de mercado, o que resultou num claro excesso de encargos financeiros. Então, no fim das contas, qual é a grande lição que a gente tira de toda essa análise? É que clareza em qualquer operação financeira não é um luxo, é um direito. E a matemática financeira, que às vezes assusta um pouco, na verdade é a ferramenta mais poderosa que existe para garantir que os contratos sejam justos e transparentes. E a gente termina com uma reflexão. Esse caso que vimos mostra como taxas, tarifas e cláusulas podem esconder custos enormes. E fica a pergunta no ar. O que será que pode estar escondido nas entrelinhas de tantos outros contratos por aí? A resposta, na maioria das vezes, está nos números.